Estão desmerecendo o brasileiro e eu posso provar. Neste vídeo vamos falar sobre a vitória polêmica de Gabriel Bonfim sobre Stephen Thompson com uma decisão dividida dos árbitros. Vamos trazer o número dessas lutas, vamos ver como os árbitros votaram, vamos falar sobre o round mais controvertido e vou dar a minha opinião aqui, o porquê eu acho que estão desmerecendo a vitória do brasileiro. Vamos trazer também aqui o corte na canela do Stephen Thompson no segundo round, foi horrível, imagens fortes. Fique até o final do vídeo, eu vou querer saber a sua opinião, esse vídeo tá bem bacana. Nesse canal eu comento notícias atuais do mundo da luta. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixe seu like, se inscreve no canal e ativa o sino de notificações. Desta forma você se mantém informado e você me ajuda a crescer dentro do YouTube. Eu conto com o teu apoio, não custa nada, beleza? Bora pro vídeo. Hey! Então, no UFC Nashville, tivemos aqui a co-luta principal, o co-main event, entre a nova geração do MMA, o Gabriel Bonfim Marretinha, que tá com um cartel de 18 vitórias, apenas uma derrota, tem 27 anos de idade, entrou no UFC tem 2 anos, ele é novato praticamente dentro do UFC, e ele já encarou aqui o Stephen Thompson, 42 anos de idade, old school, velha guarda do MMA, tá há mais de 12 anos só dentro do UFC. Então foi uma batalha aqui da nova geração contra a velha geração. Eles fizeram uma luta, Gabriel Bonfim ganhou com uma decisão dividida dos árbitros e eu vi muita gente no mundo da luta falando que os árbitros erraram e que a vitória deveria ser pro Stephen Thompson. Bom, vou dar minha opinião agora aqui, vamos falar um pouquinho sobre essa luta. Vamos ver aqui primeiro como os árbitros votaram. Primeiro round, todos os árbitros aqui deram 10-9 pro Gabriel Bonfim, pro Marretinha. Ele realmente no primeiro round ele dominou. Ninguém tem dúvida disso, nenhum dos árbitros tiveram dúvida disso, e no mundo da luta ninguém tem dúvida disso. Ele passou o carro, então não vou falar muito sobre o primeiro round. No segundo round, todos os árbitros deram 10-9 pro Stephen Thompson. Presta atenção, todos os árbitros deram 10-9 pro Stephen Thompson. Também não há controvérsia no segundo round, tá? Muita gente viu assim, eu também vi assim. Um pequeno favoritismo no segundo round pro Stephen Thompson. Eu vi um favoritismo bem melhor no primeiro round pro Marretinha do que no segundo round pro Stephen Thompson, mas realmente ele ganhou, principalmente que no final ali ele deu um chute na cabeça que quase deu um flash down ali no Marretinha, acertou bastante chutes no corpo, deu uma frustrada no jogo de grappling ali do Marretinha. E tivemos essa situação aqui no segundo round, que foi esse chute na canela aqui, ó, que rasgou a canela do Stephen Thompson. Presta atenção aqui, ó, vai ser tudo muito rápido, ó. Olha aqui, ó, ele chutou e chegou a se desequilibrar, ó. Até na hora, num primeiro momento, eu pensei que tinha sido o knockdown aqui do Bonfim no Stephen Thompson, mas não foi. Ele desequilibrou por causa do chute na canela. Quer ver? Vai ter outro ângulo aqui, ó. Olha aqui, ó. Ó. Olha ali, ó. Abriu um rasgo feio na canela dele, tá? E chegou, olha ali, olha aqui, ó. A informação que ele mesmo deu aqui nas redes sociais dele é que esse rasgo foi até o osso. Tá? Então o próprio UFC foi lá e fez uma costura, ó, as imagens fortes aqui, feia, nem dá pra mostrar muito no YouTube, que o YouTube não gosta. Isso foi na metade do segundo round. E mesmo assim, o Stephen Thompson continuou chutando. Inclusive ele deu esse chute aqui, ó. Olha esse chute na cabeça aqui, ó. Isso aqui foi depois que ele já tinha machucado a canela, ele já tava com a canela sangrando. E ele continuou chutando. Então isso não inibiu ele de continuar usando a canela dele. Então o segundo round foi pro Stephen Thompson, principalmente por causa desse chute na cabeça. Olha aqui, presta atenção que a canela dele já tá sangrando, ó. Ele acertou a cabeça do Bonfim aqui, que deu um flash down ali, não foi legal, tá? Chute aqui nessa parte aqui de cima da têmpora, aqui, isso aqui dá uma tonteada braba, tá? Então o segundo round foi pro Stephen Thompson, nenhum dos árbitros duvidaram disso, ninguém no mundo da luta está falando sobre isso. A controvérsia gira em torno do terceiro round. O terceiro round, um árbitro deu 10-9 pro Stephen Thompson, um árbitro, apenas um árbitro, que foi o Rick Winter, deu 10-9 pro Stephen Thompson, e os outros dois árbitros deram 10-9 pro Gabriel Bonfim, dando uma vitória pro Gabriel Bonfim por decisão dividida. E é aqui que está a controvérsia. Muita gente do mundo da luta, muitos sites especialistas em MMA votaram 10-9 pro Stephen Thompson no terceiro round. Então a maioria dos sites, 90% dos sites, deram uma vitória pro Stephen Thompson. E muita gente aqui no Brasil, muitos sites de notícia, muitos comentaristas. Eu vi o próprio Renato Moicano falando. Porém, na minha opinião, eu assisti essa luta uma vez só, eu não reassisti ela. Mas, na minha opinião, vendo a luta e olhando números dessa luta, que números do terceiro round, ó, eu acho, e vou falar o porquê, que essa vitória foi do Gabriel Bonfim,
Apesar de poderia ter ido pros dois, tá? Poderia ter ido pros dois, eu concordo com isso. A vitória, ver a vitória pro Stephen Thompson é ok, mas ver a vitória do Gabriel Bonfim é ok também. Então por isso que eu acho que estão desmerecendo. Porque eu não vi uma vitória no terceiro round do Stephen Thompson. Eu vi uma luta muito parelha. Porém, em números aqui, em golpes significativos, Gabriel deu 10 golpes significativos. Stephen Thompson deu 7. Tá? E não só pelos golpes significativos, eu já vou falar um pouquinho mais da luta. Quedas, o Gabriel Bonfim deu 2. Tudo bem que não foram aquelas quedas perfeitas que acabou estabilizando, mas deu 2. O Stephen Thompson deu 0. Porém, grande parte da luta no terceiro round foi o Gabriel Bonfim, ó, agarrando o Thompson na grade e segurando ele ali. Então a maior parte do terceiro round foi esse aqui, ó, o Gabriel Bonfim segurando o Stephen Thompson aqui. Tá? Agora, se faltou ímpeto pro Gabriel Bonfim fazer mais coisas, faltou mais ímpeto pro Stephen Thompson ainda, porque o Stephen Thompson estava numa posição de dominado. Tá? Ele estava sendo grudado na grade pelo Bonfim. Então o Stephen Thompson tinha obrigação de sair dessa posição. Ele estava numa posição pior. Ele passou a maior parte do terceiro round grudado na grade. Com o Thompson, com o Marretinha fazendo força com ele na grade. Não é uma luta bonita, não é uma estratégia bonita. Tá? Tava todo mundo vaiando o Bonfim, principalmente que estavam lá na casa. A torcida estava muito grande pro Stephen Thompson. Ele tem uma fanbase muito grande nos Estados Unidos. Tudo bem, não é uma luta bonita. Mas não tem como negar que a maioria do terceiro round, o Bonfim, o Marretinha, ficou numa situação de dominância. Tudo bem, teve situações ali que o Stephen Thompson colocou um chute no corpo, deu um soldado, ele é muito bom com isso, ele é um karateca. Não é um cara ruim, né? Não era adversário fácil aqui pro Marretinha. Mas, cara, o Marretinha deixou ele muito tempo na grade ali. Mais de 2 minutos e meio na grade ali, numa situação de dominância. Tá? Então, por isso que eu entendo que, apesar de entender que alguém deu a vitória pro Stephen Thompson, eu também vejo que dá pra dar a vitória pro Bonfim. Ficou muito parelho o round. Por isso que eu acho que estão desmerecendo quando afirmam que o Bonfim perdeu o terceiro round. A luta deveria ter sido pro Stephen Thompson. Eu não concordo. Eu concordo que dava pra ver a vitória do Stephen Thompson, mas não que só dava pra ver a vitória do Stephen Thompson. Dá pra ver a vitória dos dois. Eu vi a vitória do Bonfim, principalmente porque ele ficou a maior parte do tempo numa situação de dominância. Essa aqui é a minha opinião. O que vocês acham? Vocês concordam comigo? Não concordam comigo? Comenta aqui se você viu isso também, se você não viu, se você acha que a vitória foi do Stephen Thompson. Deixe seu comentário aqui embaixo que eu quero saber a sua opinião. Beleza? Se chegou até aqui, deixe seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Valeu. Hey!